Você está cuidando bem da sua saúde? Como é a sua situação em relação ao seu colesterol, por exemplo? Você fica aí brigando com ele, lidando com a comida, tomando remédio, ou então fica só ouvindo o que as pessoas falam aí para você fazer chá de alguma coisa, não faz exercício físico e fica só tomando remédio que as outras pessoas falam, mas não vai ao médico. Qual é o seu cenário aí? Para falar sobre esse assunto, olha, aqui no meu estúdio eu vou conversar com o Dr. Vanderbilt. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Ai, que bom, doutor. Vamos esclarecer e tirar os mitos, né, sobre esse terrível quando a pessoa diz o meu colesterol está alto, né? Exatamente. O que isso quer dizer? Para começar, doutor, o que é o colesterol? O colesterol é uma gordura que nós mesmos produzimos, né? Existe essa produção que é endógena, que é de nós mesmos, e que, obviamente, vários tipos de alimentação vão fazer com que aumente essa demanda dentro do nosso corpo. Então, ele é altamente necessário para que a gente esteja vivo para a produção de várias coisas, inclusive hormônios, né? Hormônios femininos, hormônios masculinos, até para metabolização e absorção da vitamina D, tão falada aí recentemente. Tá. Então, o colesterol é muito essencial para a gente. E também ele não é tão independente, né? Como o senhor está falando aí, ou seja, precisa dele estar bom para que a gente produza outras vitaminas também no corpo, é isso? A produção, a absorção, hormônios e tudo. Então, a gente precisa de níveis dele. Então, muita gente acha assim, não, quanto menos colesterol, melhor. Não, existem níveis que a gente precisa respeitar e diante da realidade de cada um, né? Diante do tipo de doença ou não. Tem pessoas que já têm uma tendência a uma alta produção do colesterol, né? Que a gente chama que é uma alteração familiar, genética. Então, por si Isso só, é fato. Ela já vai ter uma produção maior. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de alimentação, aquilo vai estar maior ainda. Aí vão vir os efeitos maléficos que eles podem causar nessa alteração. Quais são os efeitos, doutor? Como ele é uma gordura, né? Toda a gente fala em gordura, a gente já pensa numa picanha, né? Naquela gordura. Então, ele realmente é aquilo, né? Ele é uma espécie de uma gordura. E a gente não vê. A hora que você colhe um sangue, ou mesmo, vamos pegar aí o sangue de uma carne de um boi, que você, né, muitas vezes vê. Você não vê essa gordura lá, igual a gente deveria ver, como a gente imaginaria. Então, a gente produz mesmo, o fígado produz as lipoproteínas, que são substâncias que vão conseguir fazer com que esse colesterol caminhe pela nossa circulação. Então, ele vai estar dentro da nossa circulação, passando por todos os vasos do corpo. E o excesso dele, principalmente da fração mais maléfica, que a gente chama, né? O que o pessoal conhece de fração boa e fração ruim. Essa fração ruim, ela vai tender a se acumular dentro da parede do vaso. Então, imagina que nós estamos aqui no estúdio. Certo. E que a gente vai começar a botar caixa de papelão. Isso vai diminuir o nosso espaço e o nosso fluxo de transitar aqui dentro. Então, dentro do vaso, onde o sangue está passando, ele começa a gerar placas de aterosclerose, acúmulo de gordura. E aquilo vai entupindo, vai dificultando que o sangue passe. E o que acontece? Depende do vaso. Então, as doenças mais comuns são os derrames, né, cerebrais, por entupimento de artérias que estão dentro da cabeça. As carótidas são vaso importante, o famoso infarto do miocárdio, insuficiência renal, dificuldade de circulação nas pernas, que vão levar à amputação muitas vezes. Então, esse entupimento vai acabar. A gente está mostrando uma imagem, doutor, seria isso, como o senhor está falando? Isso, se a gente observar bem ali, então a gente vai ver o vaso bem desenhado, né? Então, o primeiro lá em cima é um vaso normal, onde o fluxo passa. Aí essa gordura ela vai crescendo, vai ficando acumulada e vai estreitando, né, a luz do vaso. Se você observar, tem vários pontinhos antes no começo da seta, que é o que chama de hemácia, né, o sangue passando, e depois já tem poucos pontinhos lá na frente. Significa que o sangue está passando em menor quantidade. E de repente aquilo lá vai entupir de vez. Vai formar um coágulo ou a placa vai crescer tanto que ela vai entupir o vaso em 100%. Então isso vem um derrame, vem um infarto, vem a perda do rim, vem uma perda de perna, vem uma perda de pé. Doutor, e quando isso acontece, é muito comum, né, doutor? As pessoas não darem atenção a isso. Eu estou querendo perguntar para o senhor dos tipos de colesterol, acho que eu já vou colocar agora. Esse seria o colesterol ruim. Isso. Ele se transforma nisso. Fala para a gente dos tipos. A gente sempre se baseia no colesterol total. Então, para a gente não ser muito técnico, né? Vamos considerar que existe a fração boa e a fração ruim, né? Certo. A fração ruim é que chama de LDL, que é de baixa densidade. Essa lipoproteína que a gente chama tecnicamente de baixa densidade. Então, ela tem tendência a se acumular e fazer com que o vaso entupa. Ela tem essa tendência. O de alta densidade, que é a fração boa, ela tem tendência a pegar esse colesterol em excesso
e levar de volta ao fígado, onde ele vai ser remetabolizado. Então, grosseiramente, a gente fala que um suja e o outro limpa. Então, ótimo, tem um que vai ajudar a entupir e o outro vai ajudar a limpar. Então, a soma desses dois com mais um outro, que a gente não, né, em teoria, é muito mais específico, mas a soma desses dois vai dar o colesterol total. Entendi. Então, muitas vezes, você pode ter até um colesterol total numa porcentagem boa, né? Hoje, a Sociedade de Cardiologia defende que ela tem que estar abaixo de 190, o total, né? Mas vamos pegar a maior parte dos laboratórios, trabalham em 200. Vamos botar que você tem ali um colesterol total em torno de 230, 240, que é uma meta aceitável. Tá. Mas a sua fração do colesterol ruim vai estar de 180. Então, é uma proporção muito diferente da fração ruim para o colesterol total. Quer dizer, quase mais da metade do seu colesterol total vai ser de fração ruim. E o que eu preciso fazer, doutor, para esse ruim, então, baixar? Isso tudo é muito individual. Tá. Né? Depende muito de cada um. Volto a falar, tem gente que já tem essa tendência, né? Mas, obviamente, eu falo, né, um fator básico é você tem que consumir, você tem que gastar o que você consome. Ótimo. Volto a falar, a gente produz. Pra começar, né? A gente produz. Produz. Então, o corpo, ele é inteligente. Você está comendo. O corpo é inteligente, ele vai produzir o que você precisa. Normalmente, ele vai produzir o que você precisa. Ótimo, dentro doutor. do seu gasto, da sua alimentação saudável, ele vai repor aquilo, vai variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas está tudo de acordo. A partir do momento que você consome mais, você ingere mais, aquilo tem que ir para algum lugar. Sim. Né? Vai para o corpo inteiro, vai sair nas fezes, né? E vai impregnar no fígado e vai impregnar dentro do vaso. Então, quando eu falo que a gente consome a mais, você tem que gastar a mais. Ou deixar de consumir esse a mais. E aí tá todo mundo em casa perguntando, como que eu gasto mais? A famosa caminhada. Atividade física, atividade física. A famosa atividade física, que não deve ser nunca abandonada, né? É um dos pilares que a gente usa para o tratamento. Perfeito. É um dos pilares, para você queimar, né? Ô, doutor, e os tipos de alimentos que essa gordura ruim está escondido? Eu gostei muito que o senhor falou, né? A gente compra carne, tem ali gordura escondida que a gente não vê. Quais outros alimentos que as pessoas são bem inocentes, né? Isso aqui não tem gordura não, porque acha que gordura é aquilo que só que se vê, né? Exatamente. Acaba que gordura tem vários tipos de alimento, principalmente assim, quando a gente fala de gordura animal, né? Seja de carne, de bovina, né? Aves, ovos, isso tudo tem uma certa quantidade de colesterol. Volto a falar, ela é importante que a gente consuma. É importante que a gente consuma. Certo. É importante, isso é vital muitas vezes. Certo. Vamos supor que você tem uma demanda ativa muito forte, uma demanda física, com atividade física, trabalho e tudo, e acaba se alimentando até um pouco mal. Você vai ter que acabar repondo isso de alguma forma. Se você não tem uma tendência familiar a gerar um colesterol mais alto, muitas vezes você vai estar mais cansado, você vai estar metabolicamente um pouco abaixo do seu ideal, porque muitas vezes você está se alimentando mal. Então, hoje em dia, aí, as alimentações, né, que estão mais em vigor, as veganas, as vegetarianas, essas pessoas têm que tomar muito cuidado, né, num médio tempo e num longo prazo, porque ela vai ter que se monitorar com algumas vitaminas e principalmente também o controle desse colesterol também, porque muitas vezes ela vai ficar deficiente. Sim, aí o prejuízo pode ser maior, né? Pode ser maior. E quando o senhor fala sobre controle, a gente que faz o exame vai lá fazer a coleta para ter uma noção desse colesterol, né, doutor? Explica para nós o resultado desse exame, né? Como ele é visto e como a gente pode ter noção melhor, né? E lidar melhor com ele quando a gente pega. Ele é um exame de momento. Ótimo. Né? Então, hoje eu vou lá, vou colher o exame de sangue, ele vai mostrar naquele momento, né, como está o meu colesterol. Então, se eu me comportei bem nos últimos 3 dias, né? Vou fazer exame de sangue na segunda-feira, vou passar o final de semana. Só para o médico elogiar. Né? Só para eu ficar tranquilo também, né? Para o médico elogiar, eu ficar tranquilo. Passo o final de semana tranquilo, aquilo vai ser metabolizado, o excesso vai ser metabolizado, eu deixei de consumir coisas excedentes e depois, no resultado, vai vir um valor bom. Nossa, meu colesterol tá bom, 220. Aí ele passa um ano mandando ver, churrasco, o álcool também ajuda muito, principalmente os triglicéridos, que é um composto que soma o colesterol. Também. O cigarro, ele exacerba a formação da placa. Então, ele ajuda. Esse colesterol, ele tende a se acumular lá na placa, né, na parede do vaso, e o cigarro faz esse processo ser mais forte.
ser mais rápido, mais importante em segmentos maiores. E a pessoa que ela pensa que só a pessoa obesa tem um problema com o colesterol? Tem muita gente que tem a aparência, né, de ser uma pessoa magra, fala, não faço, não vou ao médico, não costumo acompanhar, porque eu sou magra e eu não tenho colesterol ruim, alto. Aí ela está enganada, doutor? Muitas vezes eu tenho pacientes, né, que estão realmente obesos, né, realmente com excesso de peso, e eu vou achar que vai estar com colesterol estourado, ela está muitas vezes com colesterol até melhor que o meu. É mesmo? Pelo próprio metabolismo dela. Então, quer dizer, às vezes eu brinco, né, se você está todo grande por fora, então imagina o vaso como que está por dentro. O vaso também vai estar todo cheio de gordura, mas muitas vezes isso não acontece. Assim também quando a gente vê uma pessoa muito magra, e muitas vezes ela já pode ter um colesterol que está sempre acima do normal, sempre acima das metas que são preconizadas. Então, quem vê cara não vê o colesterol no sangue, não. Doutor, então o senhor já disse algumas, mas uma das maneiras de prevenção para se cuidar bem, atividade física, controle, né? Sempre estar sendo acompanhado com um médico para não ter perigo, o que mais? Eu acho que sempre a gente tem que pensar na dieta. Né? Na dieta. Sempre tem que ser o carro-chefe, é aquilo que eu falei, né? O que você ingere, você tem que gastar. Essa conta tem que fechar, porque se você ingere caloria demais, macarrão demais, açúcar demais, aquilo tudo de alguma forma vai virar energia, mas vai virar colesterol também. E normalmente vira-se o colesterol ruim, você tem essa fração. Então sempre o ajuste dessa dieta, dessa alimentação associado com uma atividade física regular, dentro da realidade de cada um, né? Dentro das indicações, né? Porque a gente tem, né, paciente aí de hoje de 16, 18 anos a 90 anos de idade. Como é que eu vou falar para de 90 anos fazer uma atividade física? Às vezes não tem como. Ela até faz, tem pacientes que até fazem. Dentro dos limites dela, mas a demanda, né? ela não consegue gastar aquilo. Então tem que ter uma dieta, né, um pouco mais regrada, lançar mão de alguns medicamentos. Essa para mim seria a última opção. Tá. Né? Claro que a gente usa muito, principalmente naquele paciente que já tem os entupimentos emplacados. De alguma forma já existe a doença. Né? E alguns exames da situação vascular a gente consegue ver relativamente fácil isso. É exame de triagem, então a gente faz ultrassom vascular, que vê a carótida, vê o rim, vê as pernas, a gente consegue titular e achar essas plaquinhas todas. Junto a isso aí, muita gente fala, olha, o seu colesterol realmente pode não ser o que a gente está pensando. Né? Esse exame está razoável, mas no dia a dia provavelmente você deve estar tendendo a fazer mais alto e esse acúmulo está existindo. Exatamente. E às vezes nas pequenas coisas, né? As pessoas falam assim, hoje só foi um açúcar, hoje só foi uma macarronada, hoje só foi isso. E a soma disso, na inocência, a situação está muito mais grave do que se parece, né, doutor? Esse erro é muito comum. É só hoje. É só hoje. É só agora. Aí que mora o perigo. Doutor, adorei a conversa, foi ótimo. Se uma pessoa, pelo menos hoje, mudar a atitude, né, doutor? Tomara. Mudar a consciência, né? Valeu a nossa conversa. Muito obrigada. Eu que Espero agradeço. o senhor mais vezes aqui.